Você já ouviu de um cliente: "Ah, eu quero uma coisa que seja moderna, mas que seja clean, que seja aconchegante, mas ao mesmo tempo diferente, que tenha uma pegada mais retrô, mas sem ser cafona". Isso não é briefing, isso é quase uma poesia que ele está escrevendo para você, né. Então, assim, se você fica perdido, às vezes, nessas primeiras reuniões aí, em como extrair o que que seu cliente quer, o que que seu cliente está falando, do que seu cliente está falando e como você faz para transportar isso para o papel, você fica aqui comigo que eu vou te mostrar como tornar essas reuniões muito mais produtivas e muito melhores para que você extraia e ganhe muito tempo e evite retrabalho com as informações que o seu cliente vai te passar. Então fica comigo até o final. Bom, primeiro eu vou falar do erro. Primeira coisa que eu vou falar vai ser sobre um erro, tá? Que eu vejo que às vezes isso é muito comum, sobretudo quando a gente está iniciando, que é não entender que um briefing é uma escuta ativa, é um exercício de escuta ativa. O que você quer dizer com isso, Marcelo? Que escuta ativa? Você tem que escutar o seu cliente com atenção. Com atenção. Não é escutar o seu cliente pensando no outro projeto, não é escutar o seu cliente fazendo uma brincadeirinha, não é escutar. Não, prestando atenção. E pelo amor de Deus, não pegue no seu celular. Você não precisa do celular para nada ali. Nada. A menos que você esteja tomando nota. Aí eu dou um descontinho, porque tem gente que usa, gosta, enfim. Ok. Mas avise antes, de toda forma. Olha, eu tô mexendo aqui, mas eu tô notando o que você tá falando, porque eu guardo aqui. Explique. É muito feio mexer no celular enquanto alguém está explicando ou falando alguma coisa. Então, acho que esse é um ponto, além de fundamental que você entenda, é um ponto que faz com que você preste muito mais atenção ao que o seu cliente quer te passar. Então, essa escuta ativa é um ponto que você sempre tem que ter em mente. Você está lá para escutar. Você não está lá para falar sobre o seu portfólio, você não está lá para falar isso eu sei fazer, ficar interrompendo a pessoa. E pior ainda, às vezes a pessoa está ali tentando concatenar as ideias e você está interrompendo, falando, não, isso dá para fazer, isso eu sei fazer. Isso vai chegar a hora de você falar sobre isso. Vai chegar a hora de você falar o que você sabe e o que você não sabe fazer. Se fica bom, se não fica ruim. Mas quando o cliente está falando, você escuta. Isso é uma escuta ativa que você tem que fazer, prestando muita atenção e sendo verdadeiramente interessado em resolver o que seu cliente precisa, seja para qualquer tipo de projeto. A gente não está falando aqui especificamente de um projeto de arquitetura, de paisagismo, de design, seja lá do que for. Pode ser um projeto de arte, pode ser qualquer tipo de projeto. Isso é universal, ok? Uma outra coisa, se possível, vá preparado. Você com certeza, antes de ter esse agendamento dessa reunião, você deve ter recebido algum material, alguma conversa prévia, qualquer coisa que seja. Mas venha preparado. Estude isso, releia, revisite, venha preparado para falar com seu cliente, ok? Segunda dica. Bom, a segunda dica é faça o seu cliente parar de falar abstrato. Por quê? O que que acontece? Para nós que somos da área, quem trabalha, por exemplo, na área de projeto, na área de arquitetura, na área de design, enfim, tem alguns termos que são de conhecimento, vamos dizer, da área, é intrínseco, né? Se o cara falar para você, ó, eu quero uma coisa que fique, que seja mais leve, uma coisa que seja sustentável, confortável, enfim, moderna, para a gente tem uma conotação, para o cliente pode ter outra conotação. Então, não procure ter a certeza, clarifique com o seu cliente essas coisas, ok? Olha, quando você fala para mim que você quer um design moderno nessa sala, o que que você está se referindo? Você tem alguma referência para me mandar? Peça referências. Eu, em todos os meus trabalhos, eu monto uma pasta onde eu coloco referências dos clientes. Eu peço isso. Mandem referências para mim. Eu deixo aberto, inclusive, se quer mandar, por exemplo, até por WhatsApp para facilitar para ele, eu deixo. Obviamente, dentro do horário comercial. Nós estamos aqui para atender os nossos clientes e não para virar psicólogo deles, psiquiatra deles, de ficar ali atendendo no final de semana, no sábado, no domingo, quando eles têm tempo livre, enfim, não, tá? Nós temos horário, nós também temos que descansar de final de semana, ok? Então, estabeleça limites, também é importante, mas deixe essa abertura, deixe isso aberto para que ele tenha esse conforto de te mandando. Depois você organiza numa pasta separado para quando você for fazer o projeto, você ter ali, não precisa ficar caçando para tudo que é lado, ok? Então, referências são muito, muito importantes do que ele gosta
e até do que ele não gosta. Olha, tem alguma coisa que você não gosta? Eu sempre pergunto, eu gosto disso. Olha, quando eu vou fazer uma área externa, por exemplo, tem uma planta que você não gosta, que vocês, né? Sempre tem. Sempre tem alguma coisa. Isso já te evita muito. E às vezes são coisas consagradas. Quantas vezes eu não pego o cliente e falo, ah, não, eu gosto de buchinho. Então quer dizer, que é coisa mais consagrada do que um buchinho. E aí você já evita de colocar no projeto, ok? Terceira coisa, use o silêncio a seu favor. Isso tem a ver com o que a gente falou agora há pouco. O que eu quero dizer com isso? Evite interromper o seu cliente quando ele está raciocinando, quando ele está pensando. Os termos que a gente usa e que a gente conhece, para nós são muito claros, para nós são temas do dia a dia. O cliente não. Ele não tem essa noção, às vezes. Ele não tem. Às vezes é a primeira vez que ele está construindo, a primeira casa que ele está fazendo, é a primeira casa que ele está comprando, sei lá, ok? Então, não interrompa, porque às vezes ele precisa desse tempo para juntar as suas ideias, para poder expressar o que ele precisa. Então você fica ali. Por mais que esse espaço silencioso pareça desconfortável, ele é parte do processo e é importante. Lembre-se, você está lá para escutar. É isso. Você está lá para escutar. Você não está lá para outra coisa, ok? Então dê esse tempo, deixe ele pensar, deixe ele raciocinar. Isso vai ajudar muito a fluidez depois. Depois que a coisa engrena, aí vai embora. Tá? Se você fica interrompendo ou querendo adivinhar, você sempre volta para a superfície da conversa. Você não aprofunda isso. Então deixa aprofundar, deixa cair, deixa escutar, ok? Beleza. Então vamos para a próxima. Alinhar expectativas. O que eu quero dizer com isso? Alinhar expectativas, eu acho que é muito importante porque você dá ao cliente aquela assinatura de que você é um cara confiável. Por quê? Porque você está falando a verdade para ele. Nem sempre o que ele quer vai ser possível tecnicamente, vai ser possível até esteticamente. Você tem que lembrar que é o seu nome que vai estar lá no final, você que vai estar assinando aquilo. Então, é preciso sim, nesse momento, você deixar claro algumas questões. Porque às vezes eles nos pedem coisas que não vão ficar boas, a gente sabe que não vai funcionar. Então a gente tem que deixar isso muito claro, né? Explicar, claro, de uma maneira sutil, né? Não vai falar pro cara, "Ó, isso aqui vai ficar uma porcaria, não. Não, de maneira sutil e técnica. Olha, isso aqui não é ideal para esse local, por causa disso, disso e disso. Isso aqui é melhor que a gente use esse outro material, essa outra opção aqui. Vai funcionar melhor por isso, isso e isso. Enfim, então tem esse compromisso com a verdade, eu acho muito importante, porque isso te dá uma credibilidade, né? Você não entra naquela seara de falar tudo para ele, tudo bem, tudo bem, tudo bem, e depois o resultado ficar aquém do esperado até por ele, porque ele visualizou uma coisa e na verdade você sabia que não ia ficar legal, mas você deixou a coisa seguir. Então, eu acho importante alinhar as expectativas. Isso também inclui aí, se você quiser aprofundar um pouco mais, a gente pode falar isso num outro vídeo também, alinhar expectativas até do investimento que ele quer fazer. Tem muitos clientes que já deixam isso aberto e falam, olha, estou disposto a investir X, Y, Z. Você que é do mercado já vai ter uma noção também de valores e tudo mais, então claro que isso é tudo estimado, você tem que nunca falar, ó, vai ficar tanto, estimativa. Você estima para depois fazer o cálculo correto para também não ter riscos aí, ok? Tanto de prejuízo como também de subestimar um investimento ou superestimar também fica um negócio esquisito. Então, procure não ter pressa para dar essa informação, mas tenha noção dessa informação. Acho que deu para entender, certo? Bom, a próxima dica é para que você defina limites aí antes de começar o projeto, né? Quando eu digo limitar aí, vamos dizer, definir limites é exatamente definir limites nessa relação, porque essa relação ela pode ser longa, né? Eu tenho clientes que ficam comigo 3, 4 anos, tá? Então, pode ser uma relação longa. Então, você tem que deixar claro que é uma relação profissional. Então, você deixar claro os horários que você vai atendê-lo, quando você vai atendê-lo, para que não se torne aí. Tem muito cliente, como eu falei lá atrás também, que ele acaba te enxergando às vezes até como um terapeuta, né? Então, eu acho importante que você mantenha todo o material do cliente muito bem organizado. Eu tenho, por exemplo, um Drive que eu organizo tudo ali, mas também
Por exemplo, quando eu vou pedir referências, muitas vezes eu peço que eu prefiro que me mande por e-mail. Eu dou a liberdade para que me mande por WhatsApp, não tem problema, não vou. Mas eu prefiro que mande por e-mail. Eu prefiro que a comunicação seja por e-mail sempre, porque fica registrado, fica mais oficializado. Porque por mais que a gente tenha uma relação às vezes próxima com os clientes, né? Porque é um tipo de profissão, é um tipo de design que a gente faz, você realmente fica mais próximo ali, mas é preciso ter um pouco de sempre a cabeça de que isso é uma relação profissional, é uma relação de amizade, né? Pode se tornar uma amizade depois, não tem problema, claro, mas isso é uma relação profissional que você está tendo. Até você fazer a sua entrega bem feita, bacana, ele ficar satisfeito, é profissional. Então, mantenha no nível profissional, ok? E como dicas finais aqui que eu posso dizer para você acho que de tudo que nós falamos aqui, a principal é a escuta ativa, a escuta inteligente que você vai fazer, é mostrar interesse, acho isso fundamental, tomar notas também. E tem algumas coisas que você pode fazer se você perceber que está muito complicado. ah, Você pode até pedir para o cliente, às vezes, rememorar algumas coisas, contar uma história. Olha, você lembra algum lugar que você se sentiu bem, se sentiu confortável? Como que era? Por que que era? Aonde era? Para que ele consiga se soltar no início, entende? Faça perguntas. Acho muito importante você começar a entender que perguntas você precisa fazer, né? Cada cliente vai ser um cliente, cada cliente age de uma forma totalmente diferente um do outro, né? Alguns vêm muito abertos, outros vêm muito fechados, e é o nosso papel conseguir desmontar isso. Isso é como um Lego. A gente vai desmontar para entender, olhando de cima, o que que ele quer e como ele quer. Então, não se preocupe também, porque isso vem com o tempo isso vai ficando. Obviamente, quanto mais clientes você for atendendo, mais expertise nisso você vai ter. Mas com as dicas que a gente conversou hoje, eu acho que vão te ajudar muito, né? Se você precisar, assista novamente. Eu vou fazer mais vídeos desses com outras dicas também de briefing, então, para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber isso. Veja os nossos links, me siga no Instagram, que eu tenho ali uma base muito bacana, um portfólio bem legal para você também acompanhando os bastidores e tudo mais. E também, claro, se você quiser aprender mais sobre como fazer um bom briefing, entre outras coisas, projetos, iluminação, lidar com cliente, orçamento, plantas, enfim. Eu tenho um curso, tenho alguns cursos, então estão aqui nos links, dá uma olhadinha. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito rapidamente. Então, ficamos daqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado.